Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Santos e agora a gente começa a nossa primeira aula sobre matemática do zero, da ovelha ao exponencial. Essa parte da matemática do zero vai ser separada em três, certo? Três partes, três aulas diferentes. A primeira aula é sobre o início da contagem, as 4 operações básicas. Nós vamos também ver um pouquinho sobre o que são os conjuntos. A segunda parte fala sobre os conjuntos numéricos, nós vamos nos aprofundar sobre isso e também falar sobre as duas outras operações básicas que nós não vamos tratar na aula de hoje. A terceira parte ela é para a resolução de exercícios e equações de primeira ordem e também para a gente colocar em prática os conceitos trazidos pelas duas primeiras aulas. Ao final desta aula que a gente está assistindo agora, você vai ser capaz de explicar quais são as 4 operações básicas, explicar o que é um conjunto numérico, entender a relação entre essas duas coisas, as operações básicas e alguns dos conjuntos numéricos, e entender, definir e falar qual é a importância de saber os elementos neutros e inversos de cada uma das operações básicas. Agora, antes de a gente começar a aula, eu proponho aqui um desafio. Então, esse desafio indica que 2 é igual a 1, certo? Tem umas continhas. E se você quiser realizar o desafio agora, é só pausar o vídeo e resolvê-lo agora, certo? Se você não conseguir provar que 2 é diferente de 1, então não se preocupe, porque nós vamos tratar sobre isso justamente nessa aula. E agora, começando, certo? No começo, o universo cabia em uma casca de nós. E no começo, bem no começo, os seres humanos tinham um comportamento de caçadores-coletores. Então, eles migravam sempre buscando os recursos. E quando esses recursos acabavam, eles acabavam também migrando para novas regiões. Esse tipo de comportamento é chamado de nômade. Então, os nômades eles ficavam migrando, dependiam dos recursos do local. Centenas de anos, na verdade milhares de anos, ocorreu uma transição desse comportamento, em que os seres humanos pararam de buscar esses recursos e começaram a produzir eles mesmos esses recursos. Como assim? A plantar. Então, esse é o início da agricultura, em que os seres humanos começaram a fixar suas residências, normalmente próximos a rios e corpos d'água. E não só eles começaram a plantar, certo, alimentos, mas eles também começaram a cultivar e domesticar vários animais, certo, como o cachorro e também alguns animais que serviriam para a sua alimentação. É justamente isso, a pecuária, certo, a produção, domesticação dos animais. Esse controle reprodutivo é feito justamente para a alimentação humana. Peraí, tem alguma coisa errada? Ah, já sei. Pronto. Agora sim, toda família tem uma, e se você é da sua família, não se preocupe, porque foram as ovelhas negras que mudaram o mundo. Então nós temos aqui a ajudinha de nosso querido amigo Cambuquira. Cambuquira está aqui olhando as suas belas ovelhinhas, não só suas ovelhinhas, mas ovelhinhas de outros moradores. Elas estão indo pastar no começo do dia. Então o Cambuquira espera as ovelhinhas voltarem e quando elas voltam ele percebe que tem alguma coisa muito errada. As ovelhinhas parecem não ser mais do mesmo tamanho, o rebanho não é mais do mesmo tamanho. Alguma coisa mudou nesse dia. Só que ele é um rapaz muito inteligente, então ele tem uma ideia. No próximo dia, ele coloca 2 cestos, um com pedras e outro vazio. As ovelhinhas passam por ele e cada ovelhinha que passa por ele tira uma pedra de um cesto e coloca no outro. Ao final do dia, quando as ovelhas estão voltando, ele faz o caminho inverso e pega as pedras do segundo cesto e coloca no primeiro cesto. E ele percebe então que aquele cesto que deveria estar vazio não está vazio. Logo, estão faltando ovelhas. E ele já sabe que vai procurar essas ovelhas. E ele vai atrás dessas ovelhas até que ele, felizmente, consegue encontrar as suas ovelhinhas faltantes. Eu acredito que quando você estava vendo essa imagem, você imaginou a ideia de que faltam 2 ovelhas, e é justamente isso. É uma abstração que você está criando na sua mente. Então, você já iniciou um processo de cultura, um processo de abstração, certo? Isso já está muito incutido em si, que é a ideia de imaginar algo sendo representado por números. É justamente essa ideia. Então, nesse primeiro conjunto, nós temos o número 1, 2, 3, e eles representam livros, eles representam ovelhas, pedras, seja lá o que for
importante você estiver analisando. Esse segundo conjunto, um pouquinho mais complexo, ele incorpora um número diferente, bem diferente dos outros, que é o número zero. A concepção do zero ela é mais recente do que a dos outros números e representa justamente isso, a ausência daquele que você está falando, ou seja, é não ter ovelhas. E esse aqui é justamente o que a gente chama o conjunto dos naturais. E o conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos, sejam eles números, sejam ovelhas, sejam pedras. A ideia é justamente que esse conjunto represente as coisas que nós conseguimos facilmente encontrar e facilmente conseguimos abstrair e encontrar um significado direto para elas. Então, esse daqui é o conjunto dos naturais, que ele normalmente é expressado por um N maiúsculo ou então por um N com duas barras. Ok? Aqui nós vamos usar o N em negrito maiúsculo para representar. Todos os conjuntos serão representados por letras maiúsculas em negrito. E existe uma operação intimamente relacionada a esse conjunto, que é justamente o que? A operação da soma. E a soma tem algumas dessas propriedades interessantes e importantes da gente saber. Quais são essas propriedades? A primeira delas é a propriedade comutativa. O que é a comutativa? 1 mais 3 é igual a 3 mais 1. Ou seja, a ordem que eu vou somar algo não faz diferença nenhuma. As duas respostas são 4. A propriedade associativa. O que é a propriedade associativa? 1 mais 4 mais 5 é igual a 1 mais 4 mais 5. Vamos ver. 1 mais 4, 5 mais 5, 10. 4 mais 5, 9 mais 1, 10. Então, sim, é a mesma coisa. Nós temos o elemento neutro. O que é o elemento neutro de uma operação? O elemento neutro de uma operação é quando eu consigo colocar essa operação utilizando esse elemento neutro e não vai afetar o elemento que foi operado. Como assim? Se eu adiciono zero, não importa o que, essa coisa continua do mesmo jeito. Então, quando eu tenho 4 mais 0, ele vai continuar igual a 4. Pode ser 1000 mais 0, que também vai ser 1000. E o elemento inverso de uma operação é o que? É justamente o elemento que, ao eu operá-lo, ele vai resultar no elemento neutro, que é o menos a. Como assim? Qual é o número que eu tenho que somar a 4 para obter o elemento neutro, que é 0? É o menos 4. Porque quando eu pego 4 e adiciono um menos 4, eu tenho 0. Então, aqui a gente começa a perceber que é necessário uma nova operação para que a gente consiga realmente desenvolver a soma, certo? E como é que a gente pode explicar essa nova operação? Imagine que o nosso querido amigo Cambuquira ele estava guardando ovelhas do Iaguará, que é um amigo dele, da tribo dele, e que está com muita raiva porque as ovelhas deixaram de existir. Elas foram comidas por lobos, se perderam alguma coisa. E agora Iaguará está com muita raiva e diz que Cambuquira tem que pagar essas ovelhas de volta. Então Cambuquira não tem mais nenhuma ovelha, porque as ovelhas não eram dele. Ele está numa situação pior. Ele está devendo 3 ovelhas. É justamente essa a ideia. Está devendo, está faltando. Não é que não existe aqui. Existe uma falta, uma ausência daquilo. E a gente começa a falar sobre esse menos. Então, se a gente for lembrar que o conjunto que a gente definiu, conjuntos naturais, eles não falam sobre faltar. Falam sobre existir alguma coisa ou, na pior das hipóteses, não existir nada. Não existe ovelha. Então, é necessário criar um novo conjunto que incorpore essa ideia de coisas que estejam faltando. E esse conjunto é justamente o conjunto dos inteiros, que incorpora os positivos, do mesmo jeito que o conjunto dos naturais, o zero, mas também incorpora os inteiros negativos. E aí é muito importante a gente falar sobre isso. A gente tem que tomar atenção sempre que aparece a ideia da subtração. E isso aqui cai muito em prova, porque facilmente todo mundo consegue ver que 10 é maior do que 2. Mas às vezes a prova ela faz uma perguntinha que é uma casca de banana falando sobre uma maior raiz ou um maior resultado. E é muito difícil que as pessoas percebam que menos 10 é menor do que menos 2. Mas, Fernando, como assim menos 10 é menor do que menos 2? É simples. Imagine que a gente esteja falando sobre dever dinheiro. Então, uma pessoa está devendo 10 reais. A outra pessoa está devendo 2 reais. Nenhuma das duas está bem. Mas se a gente for falar quem que tem mais dinheiro, a que está devendo menos 2. Ou seja, a pessoa que está devendo 2 tem mais dinheiro que a pessoa que está devendo 10 reais, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso,
Quando a gente for falar de módulo, uma aula sobre módulos, a gente vai adentrar cada vez mais nisso, mas a gente tem que tomar cuidado logo de cara com isso do que é o maior e o que é o menor, considerando positivo e negativo. Quais são as propriedades da subtração? Primeira propriedade é a comutativa, que a gente viu. 1 menos 3 é igual a 3 menos 1? Não. 1 menos 3 é igual a menos 2 e 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, ela não tem a propriedade comutativa. Ou seja, cuidado quando você for resolver qualquer equação que tiver o menos. Porque se você inverter a ordem, colocar o menos ao invés do mais, inverter os sinais, ele vai dar uma resposta errada. E se você acha que não faz diferença, imagine que na sua conta bancária tem 5.000 marcado. Isso é bom ou é ruim? Depende. Eu tenho 5.000 ou estou devendo 5.000. É uma diferença enorme. Então é importante que a gente se ligue sobre isso. Vamos falar sobre a propriedade associativa. Aqui essa equação, vamos resolver essa primeira parte aqui da equação. 1 menos 6, certo? Vai dar menos 5. Menos 5 com menos 5 vai dar menos 10. Vamos resolver do outro lado aqui, ó. 6 menos 5 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, não é mais a mesma forma, não é mais a mesma coisa. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo associação com a subtração, porque você tem que tomar cuidado, então o resultado vai ser diferente. Então, eu não tenho a parte associativa, certo? A propriedade associativa da subtração. O elemento neutro ele é da mesma forma que a soma. Se eu subtrair 0, não afeta o valor, então 4 menos 0 é igual a 4. O elemento inverso é da mesma forma que a soma também. O valor que eu preciso diminuir para que qualquer valor chegue ao elemento neutro é ele mesmo, certo? Então, 4 menos 4 vai dar 0. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado sobre algumas coisas quando a gente estiver trabalhando com subtração. Tem muitos professores que gostam da parte das regrinhas. Eu não sou adepto da parte das regrinhas, por uma coisa bem simples. A gente termina o ensino médio e devem ter umas 150 regrinhas para lembrar só na área de matemática. Então, como são muitas regrinhas, eu acho que isso pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Mais importante do que saber as regrinhas é entender o raciocínio por trás delas. Então, quando a gente vai falar sobre sinais iguais e sinais diferentes, qual é a lógica para realizar essa conta? Se eu tenho R$7 e aí eu descubro R$4 no meu bolso, naquele momento da realização do dia, felicidade, quando você encontra dinheiro no bolso, eu termino meu dia com quanto? Eu termino meu dia com R$11. Se eu tenho um amigo que eu estou devendo R$3 e eu tenho outro amigo que eu estou devendo R$5 e eu não vou passar o calote em nenhum dos meus amigos, no final das contas eu estou devendo quanto? Eu estou devendo R$8. Acho que isso aqui não preciso falar sobre nenhuma regrinha para pensar dessa forma. E quando os sinais são diferentes? Se eu tenho R$7 e estou devendo R$4, no final, quando eu pagar esses R$4, eu vou ficar com R$3. E se for o contrário? Se eu tiver R$3 e eu quiser comprar uma coisa de 5, se eu conseguir comprar essa coisa de 5, quer dizer que eu vou ficar devendo R$2. Não precisa de nenhuma regrinha para entender isso, pelo menos eu acredito nisso. É simplesmente usar a lógica, é usar o raciocínio para entender como é que isso é aplicável na nossa vida. É justamente isso que a gente precisa entender. Usar a matemática no dia a dia e usar o dia a dia na matemática para que a gente consiga compreender melhor. E como é que a gente consegue sintetizar essa informação? É simples. Vamos resumir. Quando os sinais são iguais, a gente soma os dois e repete o sinal, que é de um dos dois, tanto faz. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai os dois e fica o sinal do maior. Então, se o maior é positivo, a resposta é positiva. Se o maior é negativo, o sinal fica negativo, ok? A gente vai ter depois uma aula sobre módulos para falar melhor sobre isso daí. E agora a gente vai começar a falar sobre uma nova situação, ok? A gente vai começar aqui, ó. Se eu tenho, vamos lá, voltando para o nosso querido amigo Cambuquira. Se ele tem 5 ovelhinhas e outra pessoa do mesmo vilarejo tem 5 e outra tem 5, quantas ovelhas tem nesse vilarejo? A gente tem 5 mais 5, 10 mais 5, 15. Beleza, não teve problema nenhum. A soma atendeu nossas expectativas. Mas e se tiver
muitos moradores. Se tiverem 6 moradores, então eu tenho 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25 mais 5, 30. Começou a ficar bem difícil. Então, a nossa operação já não é mais o suficiente, a gente precisa de uma nova operação. E como é que essa operação funciona? A gente vai ver quantas vezes aquele fator em comum se repetiu. Eu tenho um fator em comum, que são as 5 ovelhas, que está se repetindo 6 vezes. Então, é justamente isso. 6 vezes o que está se repetindo é 5. 6 vezes 5 dá 30. Então, vamos usar aqui o raciocínio. Quanto é que é 3 vezes 6? Pelo que a gente viu, 3 vezes 6 é 6 mais 6 mais 6. Então, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. E se a gente fizer o contrário, 6 vezes 3? Então, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12 mais 3, 15 mais 3, 18. O que isso quer dizer? A vezes B é igual a B vezes A. 13 vezes 5 é 15. Mas e se eu estiver falando sobre um número negativo? É simples, vamos pensar. Eu devo R$5 a 3 pessoas. No final, eu devo quanto? Eu devo R$15 no total. E se a gente tiver dois números negativos? É um raciocínio parecido ao de dever, só que ao invés de eu estar devendo a elas, elas estão devendo. Como assim? Ao invés de a gente repetir esse sinal, a gente vai combinar esse sinal. E como é que a gente combina esse sinal? Bem simples. Mesmos sinais dá positivo. Os sinais são diferentes, fica negativo. Cuidado, porque essa regrinha aqui é para multiplicação, tá bom? Ela é válida para multiplicação e divisão. Cuidado para não confundir com a subtração. Quais são as propriedades? Comutativa, muito parecido com a da soma. 3 vezes 4 igual a 4 vezes 3. A propriedade associativa, ok? O que ela quer dizer? Vamos resolver aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Vezes 5 vai dar 30. Vamos ver do outro lado. 2 vezes 5 dá 10. Vezes 3 vai dar 30. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Famosíssima frase de professor de ensino médio. E o que é o elemento neutro? O elemento neutro é 1, porque qualquer coisa que você multiplicar por 1 vai dar ele mesmo. 3.542 vezes 1 dá 3.542. E qual é o elemento inverso? O elemento inverso é quando a gente pega e multiplica que dê 1. E o que a gente vai multiplicar para dar 1? É justamente isso. A gente é 1 dividido por aquele valor. Então, qual é o elemento inverso de menos 573? É 1 sobre 573, porque quando eu multiplicar por ele, vai dar 1. E aí, vamos lá, que quando eu estou falando isso daqui, a gente começou a perceber que a gente precisa de uma nova operação. E essa operação é justamente a divisão. E o que quer dizer a divisão? Eu vou dividir A em B, certo? Em B conjuntos, que vai dar C. O que isso quer dizer? É muito complicado de entender assim. Pois então vamos pensar assim, ó. C é tal que C vezes B é igual a A. Ainda não consigo entender, Fernando. É simples, ó. 10 dividido por 2 é 5. Como é que eu tiro a prova? Vamos ver. 2 vezes 5 dá 10. Exatamente. Então, eu vou dividir 10 em dois conjuntos. Cada conjunto vai ter quanto? Vai ter 5 elementos. Essa é a ideia. É a dividir em quantos conjuntos e qual é o tamanho de cada um desses conjuntos, tá certo? Então, vamos lá. Só que o conjunto que a gente estava falando, os conjuntos numéricos, eles não são mais suficientes para incorporar essa ideia. Então, a gente precisa de um novo conjunto. E com esse novo conjunto, é um conjunto que a gente defina a divisão. Então, é A sobre B. A sendo um inteiro e B sendo um natural, tirando o zero. Por que é tirando o zero? Pois, vamos lá. Esse conjunto aqui, ele é chamado conjunto dos racionais. Okay? E por que o conjunto dos racionais ele é definido dessa forma? É porque a operação é definida dessa forma. Ela não pode incorporar o zero. E por que não? Vamos pensar aqui, ó. A divisão é A sobre B igual a C. Então, C é tal que C vezes B é igual a A. Vamos colocar aqui, ó. Se o B for zero, a gente vai ter o seguinte, que o C vezes zero vai ter que ser A. Então, imagine que eu divida 7 por zero. Então, quando eu chegar aqui, eu vou ter C vezes zero vai dar 7. Só que isso é impossível, pois todo número multiplicado por zero dá zero. Ou seja,
eu não consigo definir a divisão para zero. Todo número vezes zero é zero, então eu não consigo dividir por zero. A gente pode dividir muito próximo, mas sem usar a matemática clássica, a gente já usa o cálculo. Então vamos lá, agora o desafio, vamos resolver. Onde é que está o erro? Vou explicar aqui o desafio, eu tenho A igual a B. Os dois lados eu vou multiplicar por A, então eu vou ter A ao quadrado de um lado e AB do outro. Eu vou depois subtrair B ao quadrado dos dois lados. Depois eu vou colocar o B em evidência, certo? Na verdade eu vou fazer o B em evidência do lado direito e do lado esquerdo eu vou usar o conhecimento de produto notável colocado aí embaixo. Então eu vejo que aparece A menos B de um lado, A menos B do outro. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar de um lado, vou cortar do outro. Eu vou ter que A mais B igual a B. Só que o A não é igual ao B, então A mais B é igual ao quê? B mais B, que vai dar igual a B. Só que B mais B é 2B, e B aqui. Se eu dividir tudo por B, eu vou ter que o quê? 2 igual a 1. De onde está o erro? Bom, o erro está justamente aí. Nessa passagem aqui, quando eu fui dividir A menos B e A menos B, quando eu fiz isso daqui, eu não podia fazer. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou dividindo pelo A menos B. Só que A menos B é zero. E a gente vai lembrar que não se pode dividir por zero. Se a gente dividir por zero, a gente vai encontrar problemas. E qual é o problema? Justamente isso. 2 igual a 1. Eu vou colocar na descrição do vídeo, certo? Um vídeo sobre o TED, um vídeo do TED, falando somente sobre as dificuldades da ideia de conceber uma divisão por zero. E quais são as propriedades da divisão? A comutativa não existe. Então, 2 dividido, ou 10 dividido por 5 não é a mesma coisa que 5 dividido por 10. A propriedade associativa também não existe. Então, vamos fazer aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2. 100 dividido por 2 dá 50. Se a gente colocar aqui em cima, 10 dividido, ou 100 dividido por 10 dá 10. Dividido por 5 dá 2. Ou seja, a associativa também não possui. O elemento neutro, ele é muito parecido com a multiplicação. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, 500,24 dividido por 1 é 500,24. E o elemento inverso, ele também é proporcional à da multiplicação. Todo número que vai ser multiplicado pelo inverso dele, ele vai dar 1, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte da matemática do zero. Se o vídeo ajudou, então curta o vídeo, certo? Se você quiser ver mais vídeos do tipo sobre mais assuntos relacionados à matemática, física, mecânica e outros, então se inscreva no canal para receber as atualizações. Compartilhe o vídeo com aqueles que você acha que pode ajudar de alguma forma. E lembre-se que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima.